Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Murilo mais uma vez aqui para a nossa disciplina de Princípios de Fenômenos de Transportes. E neste vídeo nós estaremos abordando, nessa sequência de vídeos, a unidade 7, falando sobre perda de carga, tá? Então vamos lá. Primeiramente, pessoal, do que se trata a perda de carga? Tá? Então, quando nós trabalhamos com condutos forçados, o escoamento de um fluido em conduto forçado, é normal, tá? É muito fácil de se perceber que ao escoar, esse fluido ele vai apresentar resistência ao escoamento devido à sua viscosidade, né? Então, os fluidos reais eles vão ter essa característica, a resistência ao escoamento, né? Que é efeito da viscosidade do fluido. O que isso acaba acontecendo, né? A viscosidade vai estar entrelaçada, então, pela interação molecular, né? As partículas de fluido se interagindo entre si, né? Gerando ali, então, um atrito, tá? Esse atrito vai gerar para nós uma perda ou uma dissipação de energia ao longo do escoamento, tá? Então é muito comum, né, você ter uma quantidade energética em um ponto e depois de uma certa distância percorrida, ao medir essa quantidade de energia, a gente tenha uma quantidade reduzida, né? Gerando para nós também então aquela relação do desbalanceamento da equação de energia, né? Devido exatamente a essa dissipação de energia, né, que nós temos. Tá? E dessa forma a gente vai então constituir uma equação de balanço de energia, né, melhorada, já que a gente vai estar trabalhando com fluidos reais, levando-se em consideração essa nossa perda, né, ou essa dissipação. Tá? O que nós precisamos compreender basicamente, tá? Eu trouxe aqui uma imagem para vocês, na qual temos a representação daqui da nossa canalização, né, do nosso conduto, temos um plano de referência, vamos usar isso para fazer essa interpretação. Né? Nós temos aqui o primeiro ponto de seção, o segundo ponto da seção, tá, do nosso conduto, e nós podemos perceber aqui uma certa coluna nesse manômetro, né, de coluna líquida, que ele apresenta uma certa carga, representando aqui a nossa carga de pressão. Né? Então eu tenho uma carga de pressão no ponto 1, tá? E no ponto 2 eu tenho também uma carga de pressão. Note que no ponto 1 nós temos Z1, que é a nossa carga potencial, e no ponto 2 nós temos a carga potencial Z2. Como, né, a linha de corrente está na mesma altura geométrica, né, nós temos então que as cargas potenciais são iguais. Tá? Esse fluido ele também apresenta para nós, né, então aqui uma certa quantidade ou uma quantidade de carga cinética dada por V1 ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade, tá? E em 2 a gente também tem uma carga cinética. Essa representação traz um conduto de seção constante. Né? O que nós temos em conduto de seção constante, pessoal? Nós não temos variação da velocidade, né? Nós não temos ampliação e nem redução, como apresentado ali no efeito de Bernoulli, né? Ou se a gente preferir, princípio de Bernoulli, no qual fala que a redução de pressão e variação de velocidade estão associadas a essas reduções ou ampliações na nossa seção. Tá? Então isso passa a ter, neste caso específico, que a carga cinética no primeiro ponto ele é igual à carga cinética no segundo ponto. Note então que as alturas formadas pelas cargas cinéticas são as mesmas. Tá? Nós temos então a carga de pressão, a carga potencial sendo as mesmas e as cargas cinéticas sendo as mesmas. Mas é observável então uma redução na carga de pressão. Né? Houve uma redução na pressão entre esses dois pontos. Isso é causado exatamente pelos efeitos de dissipação de energia, né, que ocorrem no nosso fluido. Tá? Quando a gente fala de carga de pressão, a gente fala da questão pisiométrica, né? Ou seja, a linha pisiométrica mostrando para nós aqui uma diferença de pressões, né, entre
entre esses dois pontos, né? Então ela assume aqui um caráter linear, reduzindo-se ao longo da condução, da distância entre esses dois pontos. Tá? O que vai gerar para a gente um ΔH, ou seja, uma diferença da nossa carga manométrica ou uma diferença da nossa carga total entre o ponto 1 e o ponto 2. Certo? Então, essa diferença vai estar gerando para nós essa perda de carga, tá? Que vai ocorrer ao longo da nossa condução. Certo? Então, a perda de carga. É interessante que a gente saiba que nós temos dois tipos, né? A gente não vai olhar especificamente como para cada uma delas, mas a gente tem que ter a ciência da existência de dois tipos de perda de carga, tá? Que é a perda de carga distribuída e a perda de carga localizada. Eu vou deixar no final desse vídeo um link, tá, pessoal, para quem quiser se aprofundar um pouco, tá? Falando da perda de carga distribuída e como é possível calculá-la utilizando ali o diagrama de Moody, utilizando também a questão da fórmula de Darcy-Weisbach, tá? Mas é algo extra para quem quer aprofundar um pouquinho mais. Então, nesse momento, né, neste momento, é interessante que a gente entenda o que são a perda de carga distribuída. Né? Então, a perda de carga distribuída ela vai acontecer, né, absolutamente em condutos retilíneos, ou seja, sem curvas. Né? A curva ela vai gerar outro tipo de perda de carga, tá? E de seção constante, ou seja, sem ampliação e sem reduções. Tá? E essa perda de carga distribuída que vai acontecer entre o ponto 1 e o ponto 2, ela vai ser devido exclusivamente ao atrito interno entre as partículas do fluido que acontece de forma natural. Tá? Então, se a gente olha para esse conduto que nós temos aqui, retilíneo e de seção constantes, se a gente realizar a medição da pressão no primeiro ponto, nós tivemos aqui 0,2 megapascal. Lembrando, mega é 1 milhão, né? Então a gente tem aqui praticamente 200 mil, né, pascal de pressão. Enquanto que no segundo ponto a gente tem 0,19 megapascal. Então houve aqui uma diferença de pressões, né, um diferencial de pressões, mesmo que não ocorra, no caso aqui, a redução. Então essa variação de pressão é devida desta carga, né, que está sendo perdida ao longo, né, ou essa energia que está sendo perdida ao longo dessa seção, dessa distância entre esses dois pontos. Tá? Então, perda de carga distribuída está relacionada ao atrito interno, né, das próprias interações entre as partículas do nosso fluido. Certo? Agora, nesse caso que a gente acabou de ver, nós temos o seguinte, né? Não há, né, variação, né, não ocorrendo a transformação da carga de pressão em cinética ou potencial. O que isso quer dizer? Né? Como nós temos seção constante, a carga cinética é a mesma, então a velocidade no primeiro ponto e a velocidade no segundo ponto são as mesmas, então a carga cinética é a mesma. A carga potencial é a mesma, né, porque elas estão na mesma linha de corrente, a mesma distância ou a mesma altura em relação a um plano de referência. Tá? Então quer dizer, o que aconteceu com essa carga de pressão, né, que foi reduzida? Tá? A única hipótese aceitável é que essa carga ela tenha sido perdida, né, ou melhor, transferida. Né? Então ela foi dissipada ao longo desse conduto. Tá? Então vai gerar essa perda da carga de pressão entre o ponto 1 e o ponto 2. Tá? Nós temos então ali que a nossa carga no ponto 1 é maior que a carga no ponto 2, dado essa situação. Tá? Bom, a perda de carga distribuída, pessoal, a gente tem que levar em consideração alguns fatores, né? Que eu até estou deixando de sugestão depois para que vocês pesquisem, se aprofundem um pouquinho disso. Mas ela depende de, né, tipo de escoamento, tá? Depende se o escoamento é laminar ou turbulento, tá? Escoamento laminares, você vai ter uma perda de carga um pouco menor, turbulentos, você vai ter uma outra relação, né? Você vai ter uma razão entre os tipos de escoamento, tá? O tipo de conduto que você está utilizando também influencia nessa perda de carga distribuída, a rugosidade e o comprimento do conduto, né? O que seria essa rugosidade a gente vai falar já já.
Tá? Então a distância também, quanto maior a distância, maior a perda de carga, quanto menor a distância, menor a perda de carga. Tá? Então eles vão gerar essa perda de carga que vai estar relacionada, quando eu digo relacionada, não quer dizer que ela vai perder carga cinética, mas ela está relacionada ao valor da carga cinética do fluido. Tá? Então, falando ali da rugosidade, que é um dos fatores, né, gente? O que acontece? É muito comum que quando a gente trabalha com condutos, né, eles apresentem certas rugas, né, ou asperezas nessa região interna, tá? Também externa, mas o importante para nós é a região interna, onde que ocorre o escoamento, tá? Isso são fendas, né, ou elevações, incrustações que podem ter na nossa tubulação por sujeira, ou mesmo oxidação, dependendo do conduto, se ele for um conduto metálico, tá? E essas rugas, o fluido ao passar aqui vai gerar certas perturbações. Essas perturbações, né, vão fazer com que o fluido, né, ele interaja mais, né, as suas moléculas interajam mais, fazendo com que ele dissipe mais energia. Tá? Então, ao longo de um conduto, essas rugas, né, vão interagindo com o fluido, gerando pequenas perturbações e dissipando energia. Tá? Lembrando que não é só isso, né? Isso é um dos fatores que gera essa perda de carga distribuída. Tá? Então, a rugosidade do conduto influencia de forma indireta, né, na perda de carga. Tá? Isso ocorre porque essas rugas causam pequenas perturbações no fluxo do fluido, favorecendo a colisão entre as partículas e aumentando o fator de atrito entre elas. Logo, quanto maior a quantidade e a altura das rugas, maior a tendência de dissipação de energia ao longo de conduto. Tá? Dessa maneira, né, o conduto ideal seria um que não apresentasse rugosidade, mas esse cenário não é real. Portanto, é fundamental que conheçamos a influência da rugosidade presente em condutos para a escolha dos melhores materiais de acordo com o tipo de escoamento. Tá? Então, se você quer dar uma olhada nisso, né, eu indico, vou deixar o vídeo lá que eu vou falar especificamente disso, falar na questão da rugosidade absoluta, rugosidade relativa, né, como eu calculo o fator de atrito pensando-se no tipo de escoamento e nesses fatores, tá? Mas para nossa disciplina, só a compreensão que existe uma influência já está de bom tamanho, tá? E o outro tipo de perda de carga, ou seja, que oriunda-se nessa perda de carga, são as perdas de carga localizadas ou perdas de cargas singulares, né? Que ocorrem, tá, a partir do momento de a presença de algum elemento dentro do nosso conduto. Né? O que são esses elementos? Curvas, tá? Redutores, ampliadores da seção, válvula, cotovelos, os filtros, o próprio manômetro, tá? As bombas, certo? Todos esses elementos, quando são inseridos na nossa linha de escoamento, eles vão causar perda de carga. Tá? Por que eles vão causar perda de carga? Esses elementos, eles ocasionam perturbações bruscas. Tá? Então, vamos dar uma olhada. Rugosidade gera pequenas perturbações ao longo do escoamento, tá? Da nossa seção. O fluido tem pequenas perturbações, isso gera atrito. Tá? Quando eu coloco uma redução, eu gero uma perturbação muito grande naquele local, tá? Aumentando o atrito, né, neste exato local. Né? A mesma coisa acontece quando eu faço uma ampliação. Tá? Ou mesmo quando eu coloco um cotovelo para fazer essa virada, né, o fluido vai ser perturbado, o fluxo dele vai ser perturbado. Então isso vai gerar uma perda de carga localizada ou singular, que acontece naquele local. Tá? Ela é responsável aí por grande parte da perda de carga em centros de distribuição de fluido. Tá? Então, cada elemento vai gerar uma certa perturbação, cada elemento vai ter um coeficiente de perda de carga, tá? Então, não é geral, depende que tipo, qual é o modelo, qual é o material, depende de vários fatores, mas elas também são oriundas dessa forma. Tá? A gente, na nossa disciplina, vai estar olhando para a perda de carga como uma perda de carga global. O que quer dizer? Né? A gente vai estar utilizando a perda de carga
total entre a sessão e a segunda sessão, primeira e segunda sessão. Então a gente não vai se importar com a origem, mas é interessante que vocês saibam quais são as origens, tá? Então a perda de carga localizada depende do tipo do elemento inserido no conduto e suas características. Né? Cada elemento apresenta um coeficiente de carga singular, perda de carga singular, que apresenta variações de fabricante para fabricante devido ao material e até mesmo o processo de fabricação e as suas dimensões. Tá? Assim como a perda de carga distribuída, a perda de carga localizada é associada à perda da energia por unidade de peso relacionada à carga cinética do fluido. Então, válvula gaveta, né, é um elemento muito comum. Aqui nós temos a válvula esférica, também são pontos então que geram a perda de carga localizada. E aqui nós temos uma representação de uma linha de fluxo, né, uma linha de condução de fluido, na qual vocês podem perceber várias presenças, né, ou a presença de vários elementos, como curvas, né, redutores, aqui no caso é um redutor, né, o sentido está para cá, então você percebe que aqui você tem um redutor, junções, né, isso tudo então faz com que eu tenha perda de carga localizada, certo? Pessoal, esse primeiro vídeo vai ficar por aqui, né, então falando do que é perda de carga, de quais são as origens das perdas de carga distribuída e a singular, né, ou localizada, e no próximo a gente vai falar sobre a interpretação da perda de carga, tá? Bom, caso você queira se aprofundar um pouquinho mais, eu vou deixar então ali a sugestão, deve estar aparecendo aqui em cima ou aqui do lado, a sugestão do vídeo falando sobre perda de carga distribuída e como calculá-la, certo? Grande abraço, até daqui a pouco.